Queridos irmãos e irmãs, abramos as Escrituras em Romanos, capítulo 1, Paulo escrevendo à igreja de Roma, aos Romanos, versículo 16, 17. Quarta-feira agora nós tivemos uma data maravilhosa, uma data que deve ficar de maneira indelével, forte em nossas vidas, que foi o dia 31 de outubro de 1517, o ano da Reforma Protestante. E nós queremos falar hoje sobre o legado da Reforma, para que nós não nos esqueçamos, principalmente igreja presbiteriana, que é uma igreja reformada, ela precisa ter na mente e no coração este legado. Eu gostaria de pedir que acendessem as luzes desse lado, por favor. Nossos irmãos estão na penumbra, ali na leitura, por favor. Vamos ler juntos? Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. Leamos. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Vamos ler juntos mais uma vez o versículo 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa noite tão preciosa e por tudo que já ocorreu neste lugar. Mas agora pedimos a iluminação do Seu Espírito, para que possamos compreender a Sua palavra, a Sua verdade, a verdade, a absoluta verdade, e que o Senhor venha lavar nossa mente e o nosso coração, para a glória do Seu nome, em nome de Jesus, amém. Aumenta só um pouquinho o meu retorno, meu irmão, por favor. Queridos irmãos e irmãs, nós iremos compartilhar um pouco da história, a história de Martinho Lutero, porque é fundamental que a igreja tenha a história de Martinho Lutero como sendo aquele que é o portador, o divisor, aquele que Deus levantou na história para eclodir como instrumento de Deus a reforma protestante. Pastor Zé João, por favor, depois, ok. E após nós falarmos um pouco da história de Martinho Lutero, porque é importante que a igreja tenha isso em mente e na sua vida, do ponto de vista histórico, nós iremos falar sobre o legado, o que resultou da reforma, da eclosão, do eclodir do dia 31 de outubro de 1517. Martinho Lutero nasceu em 1483. Nasceu sob uma família muito simples, uma família também extremamente rigorosa quanto ao comportamento e como também quanto à questão da religiosidade. Martinho Lutero sempre teve na sua história, seja na infância, na adolescência, sempre teve um ardor no coração, uma clareza inequívoca de viver uma vida de religiosidade, entendendo ser o caminho para ter paz com Deus. Principalmente porque na percepção de Martinho Lutero, desde a sua adolescência e juventude, o Deus para ele era um Deus extremamente vingativo, um Deus, o juiz. E se tinha algo que na história de Martinho Lutero é muito evidenciado, é que ele tinha um pavor e um medo do inferno, um medo da morte e um medo do próprio Deus. E por causa disso ele era um homem, ele era uma pessoa que tinha um desejo profundo de conhecer a Deus.
Aos 17 anos, Martinho Lutero entra na Universidade de Erfurt para estudar filosofia. E completa os seus estudos, se torna mestre em filosofia, entra na universidade para fazer direito, e aos 21 anos, em direção à universidade, ele tem ali um impacto grandioso de uma grande tempestade. Uma tempestade devastadora, e ele, assustado, com medo daquela tempestade, e com medo de morrer, ele faz um voto, um juramento a Deus. E esse juramento, na verdade, ele fez a uma santa chamada Santa Ana, dizendo: se a senhora me livrar dessa, eu entro no mosteiro. Isso é coisa, irmãos, de pessoas religiosas mesmo. Eu não sei se você, quando estava ainda, ou você que veio da igreja católica, por exemplo, você tem essas coisas. No meu caso, por exemplo, a minha avó me deu o nome de Francisco. E você sabe por quê? Por causa de São Francisco de Assis. E minha avó fez uma promessa: se esse menino nascer bonito, na verdade ela disse, se esse menino nascer bem, então você tem que colocar o nome de Francisco. E por causa disso, aos 16, 17 anos, eu paguei uma promessa. E eu falei para minha avó: a senhora faz a promessa e eu tenho que pagar. E então andei mais de 10 quilômetros a pé, sobre a pissarra, aquelas pedrinhas, não é? Sol a pino, com o manto de São Francisco de Assis, e entreguei a promessa. Martinho Lutero, ele teve o livramento dessa tempestade, e ele então entrou no mosteiro. E aí então ele começou a ter uma vida monástica mesmo, uma vida de muita religiosidade, um homem que levava a sério a vida religiosa. Ele era austero, ele se autoflagelava, ele entrava dentro do calabouço, dentro de uma espécie de cela, para orar. Ele orava 6 horas, 9 horas, meio-dia, 3 horas, 6 da tarde, e era uma vida de intensa oração e de busca, porque ele desejava ter o perdão de Deus, diante de um Deus que para ele era um Deus de juízo, um Deus muito austero, e ele precisava então fazer com que, através da autoflagelação, ele tivesse o purgar dos seus pecados e, portanto, ter mais intimidade, se aproximar mais de Deus e ir para o céu. Martinho Lutero era um homem tão exigente na sua religiosidade, que ele confessava os seus pecados a toda hora. Ele tinha um confessor, e ele chegava para o seu confessor e falava: olha, eu pequei nisso, 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 nisso. E o confessor dizia para ele: então, reze 2, 3 Pai Nosso, algumas Ave Maria, e os seus pecados estão perdoados. Martinho Lutero então ia para a cela, começava e lembrava que tinha outros pecados, e ele voltava de novo: olha, mas tem outros pecados, esse. Aí ele, então, mais uma penitência, vai lá e faz mais reza, e faz isso, faz aquilo. E aí ele chegava perto da cela de novo e lembrava de outros pecados, então ele voltava de novo. O confessor não aguentava mais ele. Então o confessor disse: Martinho, vamos fazer o seguinte: eu te perdoo e te absolvo dos teus pecados que tu estás agora falando. Aqueles que você vai lembrar também já estão perdoados, mas não volta mais. Mas esse era Martinho Lutero. Em 1510, Martinho Lutero vai para Roma, e ele então sobe a escala santa, ou seja, a escada santa, aquela que supostamente foi, na concepção histórica e da tradição católica, que foi a escada que Jesus subiu até chegar em Pilatos. Foi trazida para Roma, e então as pessoas subiam e faziam as suas orações, suas rezas e tudo mais, até chegar no topo, e em cada parte eles tinham que orar e rezar um Pai Nosso. E Martinho Lutero fez tudo isso,
e chegou lá em cima e disse: o que é a verdade? Não havia paz. Martinho Lutero ficou assustado com o que ele viu em Roma, porque os monges viviam uma vida devassa, uma vida de bebedice, uma vida totalmente envolvida com imoralidades. E ele então ficou perplexo com aquilo e voltou entristecido. Por quê? Porque ele, sendo um monge agustiniano, dentro de um mosteiro em Erfurt, este homem, e também em Frankfurt, este homem, ele tinha uma autoflagelação, ele buscava de todas as maneiras viver uma vida de santidade, com seus próprios esforços, com seus próprios méritos. E ele olha para aquela realidade, e aquilo para ele foi um contrassenso. E ele volta então, e ali ele continua buscando a Deus, buscando a direção de Deus. E Martinho Lutero, ele sai então daquela região e vai para uma região chamada região da Saxônia. Ele vai para uma cidade chamada Wittenberg, na Alemanha. E ele chega em Wittenberg, e ali ele começa a ministrar, a ser professor na universidade também de Wittenberg, sob o domínio de Frederico, o sábio, o eleitor da Saxônia, o governador da Saxônia, o príncipe da Saxônia. Martinho Lutero então tem uma experiência lindíssima, porque ele começa a ter contato com as Escrituras, ele começa a ter contato com a palavra, e concomitantemente começa-se um grande movimento dentro da Igreja Católica clerical romana, onde para levantar e para estruturar toda a Basílica de São Pedro, então o Papa Leão X, ele faz uma convocação a alguns líderes, alguns sacerdotes, para desenvolver, para promulgar, para propagar uma doutrina dentro das encíclicas papais, que foram as indulgências. Martinho Lutero está em Wittenberg, e naquela região chega um sacerdote conhecido como Johann Tetzel, ou João Tetzel. Esse sacerdote começou a pregoar exatamente sobre as indulgências. E para você entender claramente o que foram as indulgências, Tetzel chegava numa cidade, colocava uma banquinha, e ao colocar aquela banca, ele elencava alguns pecados: prostituição, adultério, assassinato, e colocava ao lado o preço de cada um desses pecados, que poderia e poderia ser perdoado se fosse pago por esses pecados, fosse pago para o perdão desses pecados. E isto é indulgência. Então as pessoas chegavam e falavam dos seus pecados, ele observava onde entrava naquela tabela de preço, e então ele escrevia uma certidão, um indulto, e dizia: os seus pecados estão perdoados. Mas mais do que isso, não contente com isso, ele ampliou esta visão, dizendo de que não somente os pecados daqueles que tinham praticado coisas horrendas, ou qualquer outro pecado, poderia ser perdoado através dos indultos, das certidões, através das indulgências, como também o pecado daqueles que já morreram e que precisavam ser perdoados porque estavam no purgatório. E quando ele não conseguia levantar um valor grande, um valor significativo, ele então, no outro dia, reunia o povo na igreja. E ao reunir o povo na igreja, ele falava: senti algo divino num sonho que eu tive ontem. E todo mundo ficava ali, observando. E nesse sonho eu ouvi gemidos de pessoas que estavam no purgatório. E esses gemidos eram gemidos horríveis, horrendos. Eu não sei se era do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, do seu filho, mas o que eu sei é que eles estavam gemendo. E se eu sair desta cidade
e essas almas que estão no purgatório continuarem gemendo, o que será? O que vai acontecer com elas? E as pessoas assustadas e com aquele sentimento de que precisavam serem purgadas, essas pessoas que gemiam no purgatório, os seus familiares, eles entregavam mais ainda dinheiro para ter o indulto não somente deles, dos pecados das pessoas vivas, mas também os pecados das pessoas que já tinham morrido. Martinho Lutero ouve essa história toda na região de Wittenberg. Ele ainda era sacerdote romano. Martinho Lutero ainda fazia a confissão auricular, aquela em que a pessoa confessava o pecado para o sacerdote. Então Martinho Lutero, ao ministrar a confissão sobre as pessoas começaram a dizer: eu não preciso mais confessar os meus pecados para você. Por quê? Porque agora eu tenho um indulto dos meus pecados, todos já foram perdoados, eu paguei por eles. E Martinho Lutero começa a perceber que há uma ação contrária às Escrituras e contrária ao próprio Eterno. E por causa disso, no dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero afixa na porta do castelo de Wittenberg, na catedral de Wittenberg, as 95 teses contra a autoridade papal que não estava acima das Escrituras e contra todas as indulgências. E aí, irmãos, dia 1º de novembro, dia de Todos os Santos, havia uma confluência de pessoas naquele lugar, naquela cidade. Todos começaram a falar sobre o assunto, e ali começou e eclodiu a reforma protestante para a glória de Deus. Mas mais do que isso, algo impactou a vida de Martinho Lutero, porque Martinho Lutero começou não somente a ter o conhecimento a respeito de Deus nas Escrituras, a partir da Vulgata Latina, que era o texto do Novo Testamento, mas de uma ação divina. Acontece em 1516, algo extraordinário que corroborou com o grande desenvolvimento da Reforma Protestante, que foi a tradução do grego, diretamente da fonte grega, de Erasmo Roterdã, o Novo Testamento. Então não precisava mais ir para a Vulgata Latina, onde havia muitas vezes distorção de textos, mas sim agora você poderia ir direto para o grego original e entender as Escrituras a partir do original. O termo penitência em Mateus capítulo 4, distorcido pelo sacerdote da época sobre a palavra penitência, foi completamente confrontado com uma passagem que foi reinterpretada pelo próprio reformador Martinho Lutero, dizendo: não, esta palavra no original não significa penitência, significa metanoia, não é apenas um ato de penitência, mas sim é um ato de arrependimento. Então, metanoia significa mudar a mente, mudar uma trajetória, ir numa outra direção. Se você vai nessa direção, você dá um giro de 180 graus e vai numa outra direção. Isto é metanoia, isto é mudança de vida, isto é arrependimento. E Martinho Lutero começa a ter o conhecimento do grego, porque era um homem também versado no grego, e ele então se depara com esse texto maravilhoso. Ele se depara com o texto de Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. E ele então começa a entender algo importantíssimo nesse texto. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo verá por fé. Esta passagem foi como uma dinamite no coração de Martinho Lutero. Ele tem um impacto poderoso. Ele começa a entender de que não são pelos nossos méritos, nem pelas nossas forças e nem pelas nossas capacidades que nós obtemos ou que nós temos a salvação. Ele começa a entender de que, acima de tudo, a compreensão da salvação passa necessariamente pela justificação pela fé. É isso que esse texto está falando.
Romanos, na concepção de Martinho Lutero, não é simplesmente evidenciar um Deus justo. Sim, Deus é justo, Ele é justo, Ele é infinito, Ele é imutável, Ele é infalível, Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o Deus todo-poderoso, onipresente, onipotente, onisciente. Não há outro além do Senhor, e o Isaías diz que Ele não divide a sua glória com ninguém. Mas esse texto e Romanos para Martinho Lutero é muito mais do que isso. É óbvio que Deus é santo em toda a Escritura, mas para ele, a grande pergunta em Romanos era: como eu posso chegar a Deus com as minhas culpas e ser justificado? A grande questão era essa, porque era isso que afligia o coração de Martinho Lutero, quando ele se autoflagelava, quando ele buscava com sinceridade, na sua religiosidade, a Deus. É nesse sentido. E ele então olha para Romanos e começa a questionar: como eu posso ser absolvido das minhas culpas e dos meus pecados diante de Deus? E aí então ele tem a compreensão que é por causa tão somente da justificação pela fé. Quando ele lê Romanos capítulo 5 e diz que Romanos capítulo 5 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor e Salvador. Ele começa a entender que a justificação atribuída a ele foi por causa da morte de Cristo na cruz do Calvário. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, Ele se fez maldito por mim e por você, Ele se fez amaldiçoado por mim e por você. A Bíblia diz que Jesus na cruz aplacou a ira de Deus, Ele se fez justiça por nós, Ele se fez justificador em relação a nós. Ele se tornou maldito por causa de nós. Por isso que o texto fala sobre que ele foi levado ao madeiro e se tornou maldito, amaldiçoado por causa dos nossos pecados, e por causa disso eu e você fomos justificados em Jesus Cristo. Então eu e você não precisamos de nenhum ato meritório, eu e você não precisamos nos autoflagelar, eu e você não precisamos fazer qualquer esforço para a salvação, porque a salvação é pela graça de Deus. Deus nos alcançou pela sua graça, uma graça chamada graça eletiva. Eu não merecia, nem você merecia, mas Deus, antes da fundação do mundo, nos elegeu. Eu e você fomos elegidos por causa da graça de Deus. A salvação tem a sua fonte na graça de Deus, e portanto nós somos e pertencemos a um Deus gracioso, maravilhoso, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Isso foi algo muito forte dentro do clero. Não é pelo mérito e nem pelas obras, mas pela graça. Então, em 1520, o Papa Leão X estabelece uma bula, um edito, uma determinação, chamada Exsurge Domini, Senhor, levanta-te, dizendo que se ele não revisse, se ele não voltasse atrás nos seus argumentos, ele seria excomungado. Ele sairia completamente dos anais da história da igreja, e não somente isso, estaria à mercê de uma inquisição. E Martinho Lutero sabia muito bem disso, sabia muito bem que se ele fosse levado à presença dos religiosos e dos príncipes, certamente ele seria também, iria passar pela inquisição, porque na mente dele, com certeza, estava exatamente o que tinha acontecido com Johannes Hus, João Hus, há 100 anos atrás, influenciado por uma palavra poderosa de Deus. Este homem então tem um entendimento, há 100 anos atrás, de que era fundamental que aqueles que temessem a Deus, que amassem a Deus, precisavam voltar para as Escrituras, não a tradição,
não às encíclicas papais, não a qualquer tipo de determinação humana, mas sim as Escrituras como uma autoridade inspirativa divina de Deus. Por causa disso, esse homem foi queimado. Reitor da Universidade de Praga, República Tcheca, este homem foi um dos referenciais como pré-reformador. E antes da sua morte, antes de ser completamente queimado e cremado, ele lançou uma palavra que eu creio que é uma palavra profética. Ele disse: hoje vocês estão matando um ganso, porque a palavra Rus significa ganso. Mas vai chegar um dia em que o Deus Todo-Poderoso levantará na história um cisne. 100 anos depois, Deus levanta Martinho Lutero para estabelecer a reforma protestante. E agora nós podemos dizer um amém. Amém. Em 1521, Martinho Lutero é levado à Dieta de Worms, um concílio, onde ele é chamado para retratar de tudo aquilo que ele tinha escrito. Martinho Lutero, no primeiro momento, ele tremeu nas pernas, ficou assustado, abalado, porque ele foi surpreendido por aquela argumentação de Carlos V, o imperador, e todos os religiosos de Roma, e os príncipes estavam em volta, os seus amigos também, e ele é confrontado de uma maneira peremptória, incisiva, terminante, confrontadora, e ele pede um tempo, e ele vai refletir, e ele volta, e na Dieta de Worms, da cidade de Worms, Martinho Lutero é novamente inquirido, interpelado pelos seus algozes, dizendo: Martinho Lutero, você se retrata de todos os seus escritos, ou você será excomungado. Ele disse: eu não posso, eu não devo, eu não posso ir contra a minha consciência. Até aqui o Senhor me ajudou, e está feito. Eu continuarei falando e anunciando que as Escrituras é a única autoridade inspirativa dada por Deus. Este homem decretou o seu estado de morte inquisitória, mas aconteceu algo muito interessante na história. Ele estava saindo da cidade de Worms, ele é surpreendido por cavaleiros. Esses cavaleiros, numa ação conspirativa, e todos acreditam e creem que foi o rei Frederico, ou o eleitor chamado Frederico o Sábio, que arquitetou isso e levou Martinho Lutero para um castelo conhecido como Castelo de Wartburgo, que é exatamente esse castelo que provavelmente inspirou o hino Castelo Forte. E lá, Martinho Lutero, em 1522, pega o texto grego e traduz o Novo Testamento, grego para o alemão, para a língua alemã, e de uma maneira tão ímpar, tão estratégica de Deus na história. 50 anos, o engatinhar da imprensa, de uma maneira interessante, um alemão também, chamado Gutenberg, criou a imprensa, e agora Martinho Lutero tinha o texto grego e traduziu para a língua alemã, e então replicou através da imprensa para toda a Alemanha, e dizem os historiadores que Martinho Lutero é um dos pais da língua moderna alemã, e a Alemanha foi completamente bombardeada pelo Novo Testamento, e a Alemanha começou a ler o Novo Testamento na sua própria língua, e isto fez uma revolução poderosa, não só na Alemanha, mas em toda a adjacência, na Europa, eclodiu o Evangelho, e então começou um grande movimento da Reforma Protestante. Meus irmãos, que história extraordinária é essa?
Eu quero falar aqui para os jovens, para os adolescentes. Quero falar para você, adulto que está aqui hoje. Você que faz parte da igreja presbiteriana, da igreja reformada. Você não caiu de paraquedas. Você não está numa igreja simplesmente que estabelece tradições ou faz com que nós tenhamos apenas uma vida orgânica sem sentido. Não, querido. Você faz parte de uma igreja que preza pela palavra de Deus, que homens e mulheres ao longo da trajetória pagaram um preço grandioso para que eu e você tivéssemos acesso às Escrituras. E qual foi o legado desta reforma? Qual foi o legado dessa história poderosa de Deus que moveu o povo à contemplação das Escrituras? Qual o legado para a igreja evangélica brasileira? Qual é o legado para a igreja presbiteriana de Manaus? Há 5 pontos importantíssimos que são inegociáveis e que são os alicerces da igreja reformada, do pensamento reformado. Os 5 solas que nós conhecemos. Primeiro, sola scripturae, ou escritura. Significa que somente a Escritura. O que os reformadores estavam dizendo é de que nenhuma tradição, nenhuma encíclica papal, nenhum livro de tradição, nenhuma posição de quem quer que seja, como princípio religioso, estabelecendo equiparação às Escrituras, é possível. As Escrituras, elas estão acima, Antigo e Novo Testamento, de qualquer tradição, de qualquer encíclica. A Bíblia é o nosso único livro de regra, de fé e de prática, e isso é importante para a igreja hoje. O meu e o seu livro de vida cristã, de espiritualidade, de iluminação, até de inspiração no sentido, na concepção humana da palavra, tem que ser a Bíblia. Quando as pessoas perguntam qual é o seu livro de cabeceira, eu fico meio preocupado. Quando eu ouço alguém falar, o meu livro é esse, o meu livro é aquele, o meu livro é esse, livro de filosofia, livro de psicologia, livro de teologia, livro de sociologia, este é o meu livro. Não, Maquiavel é o meu livro. O nosso livro de cabeceira e de vida é a palavra de Deus, é a nossa bússola, é o nosso norte, ela é luz para o nosso caminho, ela é a base da nossa vida. Sem ela nós nada somos, e com ela nós podemos tudo em nome de Jesus. Somente as Escrituras. Jovem, não se envergonhe das Escrituras, porque é o poder de Deus. Adolescente, resgate a sua identidade, saiba quem você é e a quem você pertence. Seja no trabalho, seja na escola, seja na universidade, seja em qualquer outro lugar, seja nos nossos relacionamentos, se tem um livro que tem que ser referencial para a igreja e para a família, é a palavra de Deus. Somente as Escrituras. Ela se explica por si mesma, expositivamente. Não há dubiedade, não há ambiguidade, não há contrassenso. Aquilo que Deus falou está falado. Muitas vezes o texto ele é híbrido, é difícil, é complexo, é difícil de entender, mas Deus tem somente uma mensagem, uma só palavra em toda a sua exposição, quando Ele quer falar com a sua igreja. A nossa hermenêutica não pode ser uma hermenêutica relativa, ou seja, a minha interpretação e a sua interpretação não pode ser relativizada. O que eu penso de tal coisa, eu penso. O que você pensa, você pode pensar de outra maneira. A sua concepção pode ser outra. Não! A Bíblia jamais pode ser relativizada. A Bíblia não relativiza pecado, a Bíblia não relativiza comportamento, a Bíblia não relativiza qualquer tipo de pensamento contrário. A Bíblia é categórica, ela é incisiva, ela é absoluta, e a Bíblia é a nossa referência. E se a Bíblia diz isso, nós precisamos dizer, é isso que Deus disse. Sola gratia, somente a graça. Somente a graça. É pela graça de Deus.
A nossa salvação, a fonte está na graça. Não é uma graça barata. Foi uma graça eletiva. O resultado foi sangue precioso. Deus pagou um preço grandioso por mim e por você. Então, quando eu olho para os meus pecados, eu tenho que me assombrar com eles. Tem muita gente que diz assim: se é pela graça, então está tudo bem. Graça não é algo barato, irmãos. A graça de Deus não é barato. Quando nós temos a compreensão de que a graça de Deus é extraordinariamente misericordiosa para comigo e para com você, nós precisamos nos assombrar. Porque quando eu deparo com os meus pecados, quando eu deparo com as minhas fragilidades, eu me assombro, eu me assusto. Sabe, certa vez, uma das histórias de Martinho Lutero é que o inimigo se apresenta para ele e começa a elencar num quadro negro todos os pecados de Martinho Lutero. Você pecou nisso, você pecou nisso, e o inimigo apontando o dedo para ele: você fez isso, o seu passado diz isso, e não sei o quê, e elencou ali vários pecados de Martinho Lutero. Martinho Lutero disse: é verdade, esse é o retrato da minha vida, eu sei quem eu sou. E ele pega então um tinteiro, ou melhor, pega um vaso com tinta da sua pena e joga no quadro, e diz: eu sei quem eu sou, e sei dos meus pecados, mas o sangue de Jesus Cristo me purificou de todo o meu pecado. Eu sei quem eu sou, eu sei da minha história do passado, e eu sei a minha história do presente, mas eu sei qual é o seu futuro, porque você já foi vencido pelo nome de Jesus Cristo. Um irmão, uma irmã, talvez nesta noite esteja exatamente assim, olhando para o seu passado, e o inimigo acusando quem você é, fazendo com que você duvide da sua salvação, fazendo com que você duvide da sua fé. Mas eu quero dizer uma coisa: lembra do dia que você entregou sua vida a Jesus Cristo. Aquele dia o seu nome foi escrito no livro da vida. O inimigo não pode mais tirar você e nem arrancar das mãos do Senhor. Por quê? Porque ele sabe que você pertence ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Apesar dos nossos pecados, apesar das nossas mazelas, apesar das nossas fragilidades, a graça de Deus nos alcançou de uma maneira misericordiosa, e portanto nós sabemos que nós somos do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus. Sola Escritura, sola gratia e sola fide. Somente a fé, somente a fé. Ele está falando da fé salvadora, aquela que foi manifestada pela graça de Deus. Não havia fé em nós, mas quando a graça de Deus nos alcançou, o Senhor encheu o nosso coração de fé para irmos numa direção de Deus. E esta fé salvadora nos impulsiona para uma fé operante. Então, você que foi agraciado por Deus, você que pertence a Deus, que recebeu a fé salvadora, saiba de uma coisa: Deus colocou em você uma fé para você exercitar, para você crer, para você avançar, para você não desistir, para você permanecer, apesar da adversidade, apesar da luta, apesar das dificuldades que você tem enfrentado. O que te faz continuar firme, crendo, é esta fé que Deus imputou no seu coração. Então não desista, não pare de lutar, seja revigorado por esta fé. E quando você se sentir frágil, creia que esta fé que está te mantendo firme. E se o inimigo assombrar o seu coração,
creia de que o Senhor já encheu o seu coração de fé para o momento de viver aquele tempo difícil, e você pode declarar: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Senhor, prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos, e unge minha cabeça com óleo, porque certamente habitarei na sua casa para todo sempre. Viva pela fé. Não deixe que as pessoas façam com você qualquer coisa e se sinta completamente menosprezado e com sentimento de autocomiseração. Não coloque culpa em A e B, ou C ou D. Diga quem você é. Você é do Senhor. Se liberte do que as pessoas falam a seu respeito. Se liberte do que as pessoas pensam a seu respeito. O que importa é o que Deus pensa a seu respeito. E o que Ele pensa a seu respeito: que você é menina dos seus olhos e que você é dele. Sola Escritura, sola gratia, sola fide, solus Christus. Somente Cristo. Somente Cristo. Não há outro mediador. Não há outro que intermedia a minha relação com Deus. O véu já foi rasgado de cima a baixo na cruz. Eu e você temos livre acesso à presença de Jesus. Por que que você continua ainda dependendo de homens? Por que que você continua ainda buscando as migalhas dos homens? Você é livre. Vá à presença de Jesus. Você não precisa de nenhuma intercessora. Você não precisa de nenhuma mediadora. Você não precisa de nenhum santo. Você não precisa de nem papa. Você não precisa de bispo. Você não precisa de pastor. Você não precisa de homens para você ir à presença de Jesus, porque o véu já foi rasgado. Você tem livre acesso à presença de Jesus. E vá à presença de Jesus, porque quando nós estamos na presença de Jesus, certamente há paz no nosso coração. A paz. Não fique mais em guerra. Chega de ficar em guerra. Chega de você ficar lutando com pessoas. A Bíblia fala que Jesus é o príncipe da paz. A minha paz vos dou, não a vou como dá o mundo. A paz de Cristo. Acalme o seu coração. Ele está no barco, Ele está no controle, Ele está no timão, Ele é o lastro do seu barco, e no meio da tempestade, Ele, Jesus, vai estar lá dizendo: tempestade, acalma-te, acalma-te. É Ele que vai falar por você, é Ele que vai à frente por você, é Ele que vai advogar por você, é Ele que vai mediar tudo por você. Solus Christus. E soli Deo glória. Somente a Deus toda a glória. Este é o quinto alicerce da reforma. Somente a Deus toda a glória. Chega, irmãos, de personalismo na igreja. Chega, irmãos, de holofotes em homens na igreja brasileira. Chega, irmãos, de homens reivindicar a glória para si. Chega, irmãos, de acharmos que nós somos o dono da paçoca. Acharmos que existe uma síndrome de messianidade no nosso meio, que os homens irão resolver os nossos problemas. Chega, irmãos, de achar de que a glória pertence ao homem. A glória pertence a Deus. Não a nós, Senhor, não a nós, mas é o teu nome na glória. É isso que diz o salmista no Salmo de número 115. A glória de Deus, o holofote é para Deus, a exaltação é para Deus, tudo é para Deus, porque tudo é dele, tudo pertence a Ele, e um dia Ele vai voltar no seu cavalo branco,
com seu manto, com o exército angelical, com aqueles que foram redimidos e revertidos de incorruptibilidade, tendo na coxa um nome lindo e maravilhoso, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e Ele vai voltar e vai redimir sua igreja. Então pare de chorar, pare de se entristecer, você é um redimido do Senhor, você pertence ao Senhor, e Ele vai voltar para levar a sua igreja, e nós somos a igreja do Senhor, enquanto militante, mas um dia seremos a igreja triunfante para a glória de Deus. Sola Escritura, sola gratia, sola fide, solus Christus, soli Deo glória. Somente a Escritura, somente a graça, somente a fé, somente Jesus Cristo e somente a Deus toda a glória. Que Deus abençoe a sua igreja, hoje e para todo sempre. Amém. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor. Absoluto, declare. Absoluto. Tudo o que existe acontece. Tudo que existe acontece. Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, Senhor. Tu és tremendo. Declare ao Senhor, bem forte agora. E apesar desta glória que